Oi, gente, boa noite. Hoje eu tô aqui no barco, como sempre, que é o costume, né? Tô aqui na Inglaterra para poder ir para a Bélgica. Amanhã eu carrego lá. Então vou aproveitar esse tempinho, que eu vou ficar aqui 9 horas mais ou menos de barco. Então vou aproveitar esse tempinho para contar como eu comecei nos caminhões. Eu morava no Brasil, né? Nasci no Rio de Janeiro, mas fiquei muito pouco tempo lá. E fui morar no Espírito Santo, então me considero mais capixaba. Lá eu trabalhava como educadora infantil. Eu dava aula para crianças de 5 anos, né? E lá nunca imaginei em sair do meu país, né? Nunca imaginei mesmo. Aí na altura o meu namorado, que hoje é meu marido, ele perdeu o emprego dele lá também, onde ele gostava muito. E a solução que ele achou, meu primo, né, colocou na cabeça dele que ia para Portugal e ele embarcou na ideia do meu primo para poder ir para Portugal. Acabou que meu primo ficou, né, desistiu no último momento e meu namorado veio. Aí, depois de passado uns 5 meses, aí ele me convenceu a vir também, né? Aí eu fui, deixei minha profissão lá, mas pensando que chegando em Portugal ia dar tudo certo, eu ia continuar na mesma coisa, trouxe uns diplomas que eu tinha de cursinho, tudo. Aí depois quando eu vi que a língua era a mesma, mas era o sotaque diferente, algumas palavras escritas diferentes, eu vi que não ia dar certo, ia demorar muito para poder eu fazer, né, o que eu fazia antes. Então eu desisti disso aí, falei, não, quando a gente imigra, a intenção de todo mundo é ganhar dinheiro logo para poder ir embora logo, né? Então eu comecei a trabalhar numa loja, né? Não sei se eu falei que meu namorado na altura é hoje meu marido, né? A gente tá até hoje junto. Então fui trabalhar na loja, aí depois fui em outra loja trabalhar, onde eram departamentos, né? Tinha roupas, sapatos, alimentação, tinha várias coisas. E eu fui trabalhar na parte da sapataria. Aí na parte de sapataria foi lá que eu comecei a conhecer vários brasileiros que também eram caminhoneiros. E eles começaram a perguntar, né, sobre a vida, como que era, como as coisas corriam, que meu marido fazia. Então eles começaram a incentivar, a falar para o meu marido tirar a carteira de motorista de caminhão para poder trabalhar nos caminhões, que era melhor. Aí eu convenci meu marido, ele começou a conhecer esses rapazes também, começou a formar um grupo de amizade. Então, ele, quando tirou a carta dele, né, que tinha que tirar também 2 cartas, e só tinha de carro na altura, então foi tirar, e quando ele tirou, esses amigos nossos, eles começaram a dar uma força para poder fazer a experiência, porque não era só sair da autoescola e pegar um caminhão. Então eles começaram a ajudar nesse sentido, de levar nas viagens, para poder ensinar, para poder ter contato com patrões, com outras empresas. Então foi isso. Aí depois, quando ele começou a se firmar nisso aí, ele começou os amigos começaram a me incentivar também a tirar a carta. Aí eu comecei a pensar no assunto. Aí eles falaram que mulher conduzia, tinha empresas que contratava casais, né? Aí eu comecei a me incentivar com isso. Falei, então vou fazer, né? Estão todo mundo falando que eu posso fazer, então eu vou fazer. Aí eu fui para tirar as 2 cartas, que primeiro é a C e depois a C mais E. A C consiste em 2 etapas. É tirar a carta de... Primeiro é a mecânica, para depois fazer a condução. Então eu fiz a mecânica, fiquei reprovada na primeira prova de mecânica, pensando que estava, né, arrasando nas aulas lá. Não passei. Devo ter confundido lá as perguntas, não sei. Reprovei. Aí né, fiz lá o processo de novo, paguei o chumbo, né, tem que pagar de novo mais aulas. Aí fiz novamente a mecânica, fui para a prova, aí dessa vez eu passei, né? De segunda eu passei. Aí fui para aula de condução. Na condução não achei dificuldade, porque era um caminhão pequeno e as marchas eram iguais a de carro, então não tinha nada assim que eu achasse de difícil. Aí terminei esse processo, né? Passei na aula de condução, só esperei a carta chegar para poder fazer a carta C mais E. A C mais E só era condução.
Aí eu fico olhando porque tem um monte de gente passando e fico olhando. Ai, deve pensar, essa mulher tá doida, né? Falando sozinha. Aí a C mais E era só aulas de condução. Aí eu comecei a fazer. A única dificuldade que eu comecei a ver é que na parte da marcha atrás, né? Que a ré, que no caso a gente tinha uma parte da aula que a gente tinha que fazer o contorno de passeio. A gente contornava, a gente parava numa rua, aí ia contornando ela, era uma curva para poder a gente contornar e não podia nem subir na calçada e nem ficar muito distante, até chegar na outra rua. Então essa parte que me confundia no início, porque a gente queria jogar para um lado, tinha que jogar para o outro, né, o volante. Então comecei a fixar, falei, não, é assim, então vamos pensar. Aí até meu professor era muito legal na altura, porque ele até me deixava, porque eu falava assim, não, deixa eu pensar, não fica falando nada. Aí ele ficava, quer que eu saia? Eu falei, sai, é melhor, fica lá olhando de fora. Então ele era legal por causa disso. Então eu ficava lá dentro sozinha no caminhão, eu ficava lá pensando, e aí na terceira aula eu já fixei isso aí na cabeça e já deu tudo certo. Aí já fui pra prova, aí não tive dificuldade, graças a Deus, que a prova era só fazer um trajeto lá na cidade, fazer esse contorno de passeio, estacionamento e já tava. Aí, nessa altura, quando eu tava tirando a carta, o patrão do meu marido, ele já estava sabendo que eu estava tirando e estava me incentivando também, porque ele estava querendo pegar um trabalho para poder fazer um trabalho que era 2, que precisava de um caminhão que tivesse 2 motoristas. Então, quando eu tirei a carta, eu avisei para ele. Então, já fiz o contrato. Lembrando que eu saí, essa loja onde eu trabalhei, que eu conheci esses meus amigos, quando eles me incentivaram, eu saí dela logo depois que meu marido tirou a carta. Passado um tempo, né? Não foi logo depois, não. Eu fui trabalhar numa fábrica de costura e eu não sei pregar nenhum botão, gente. Nenhum botão sem pregar. Fui trabalhar nessa fábrica de costura por causa do horário, porque na loja eu trabalhava de 9 até as 8 e era longe da autoescola, só tinha 1 hora de almoço e não dava para poder fazer as aulas, né? Então eu fui trabalhar nessa fábrica para poder ter um horário mais flexível para poder frequentar as aulas e as conduções e tal. Então, quando eu tirei a carta, né, a C mais E, aí eu já fiz o contrato com esse patrão, meu marido já estava trabalhando com ele. Então, desde aí, eu comecei, era uma lona, né? A gente começou a trabalhar numa lona. Depois saímos dele, fomos para outra lona. Aí depois a gente começou a querer trabalhar em frigorífico. Então, fomos trabalhar no frigorífico e desde então, já tem mais de 6 anos, eu acho, que a gente trabalha em frigorífico. Então, eu gosto, estou gostando muito. A gente conhece lugares, apesar que é uma profissão um pouco difícil, porque fica fora de casa, né? Um pouquinho de tempo, perde algumas festas, aniversários, Natal, Réveillon, datas especiais, a gente às vezes perde, né? Não tem jeito, mas é uma profissão que eu acho que acaba fazendo a gente mais um pouquinho, aprofundar um pouco mais na cultura geral da gente, porque a gente acaba conhecendo mais lugares, mais pessoas, outras tradições. Então, no momento, eu gosto muito de trabalhar com caminhão, acho legal. Tirei a carta, acho que foi 2004 ou 2005, desde então não parei, nunca parei mesmo. Sei lá, tem esse tempo todo aí que a gente só direto aí, de uma empresa para outra, mas ficar parado não, nem daquele tempo não, até hoje não. Então, tô por enquanto aqui, enquanto estiver dando certo, Deus estiver abençoando, protegendo a gente de acidentes, né? Então a gente vai continuando aqui, tá? Essa é a minha história. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que eu tenha esquecido de falar para vocês, é só aí deixar um comentário que eu respondo. Se for muitas perguntas, eu faço outro vídeo. Então, é isso, gente. Eu acho que é o básico, é isso aí, tá bom? Beijo pra vocês, fica com Deus. Se inscreva aí no canal, quem não é. E para quem já é inscrito, muito obrigado pela confiança. E beijo pra vocês, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.